gente, enquanto o pessoal não vem arrumar, tá? Meu nome é Débora Fiane. Vou estar com vocês aí nessa disciplina de contabilidade fiscal e tributária, né? Bom dia de casa. Maria de Fátima, Joyce, Luana, Grazi. Por que vocês não estão aqui, hein? Presencial, hein, galerinha? Ainda não. Por que, Grazi? Tava tão animada, Grazi? Não, ainda tô, mas é porque tá meio correria, né? Ah, Mas a gente vai voltar. beleza. Qual que é o nome de vocês? Daiane. É a que eu sempre atrapalho o seu nome, né? E vou continuar errando, tá? Você não, não é nada pessoal, não. É a prof. Wandela. Não, vou errar mais não. A gente tá com um probleminha técnico aqui. Eu já pedi lá na coordenação para olhar. Troquei o controle, não adiantou. Não é bateria só, não. Alguma coisa aí nele. Os meninos já estão vindo. Mas aí, me fala a experiência de vocês aí com contabilidade, né? Que é uma matéria que a maioria fica assustado com ela. Como é que foi a contabilidade básica? Como é que foi a contabilidade de custos? Tranquilo? Ah, tá. Mas nem online você não pegou? Entendi. E aí em casa? Tranquilo? A Ana passou de maneira bem suave aí para vocês? Como é que foi? Foi tranquilo, Débora. Beleza. Eu pensei que fosse mais difícil, mas não. Até me surpreendi. A gente fala contabilidade, né? Fica todo mundo meio assustadinho assim, mas é tranquilo. Tem uma linha de raciocínio. A Ana é mais suave, eu sou mais exigente, tá? Eu gosto de exigir um pouquinho, porque eu sei que vocês têm potencial. E lá na hora, né, do mercado de trabalho, lá não vai ter moleza, né, turminha? Então, eu acho que o meu papel aqui é forçar um pouquinho aí o raciocínio. Eu gosto muito de trabalho aí de raciocínio, né, de pensar sobre. E aí a gente vai ter essa contabilidade agora, que ela é basicamente teórica, né, diferente aí de custos e da básica. Ela a gente vai ter pouquinho cálculo, normalmente, provavelmente na última semana da disciplina, a gente vai ter um estudo de caso que a gente vai usar cálculo, mas é coisa bem simples. Ela é mais teórica mesmo, mais de raciocínio, mais voltada para tributação, que é mais direito, que é muito importante nós da área da administração conhecermos e entendermos isso aí, um pouquinho. E na sequência, né, na outra disciplina, vai ser análise de balanço, aí é outra coisa, aí é tudo cálculo e tudo baseado aí na contabilidades que vocês estudaram antes dessa. Vai depender muito do conhecimento de vocês de contabilidade básica e de contabilidade de custos, para a gente acompanhar aí esses cálculos da análise de balanço. Mas vamos por parte. Essas 12 aulas que a gente vai ter a partir de hoje, maioria teórica, tá? Só para deixar claro também, parece que vocês vieram aqui na quarta, é isso? Bom, não foi culpa minha, tá, gente? Eu fui escalada para iniciar essa turma hoje. Ninguém me falou que era na quarta, não. Inclusive, no portal, né? Tá lá a partir de hoje, tá bom? Mas vocês não vão ficar com essa aula perdida, não. A gente vai repor ela aí de alguma forma, no dia da prova, de alguma forma. A carga horária vai ser cumprida aí, tá bom? Vamos lá? Animados? Estão mesmo? Com essas carinhas? Não, mas vamos animar. E nesse calorzão desanima também, né? Mas vamos lá. Vamos falar. Hoje a gente vai conversar mesmo. Quero ouvir a opinião de vocês aí em relação ao tema que a gente vai falando aqui.
Trouxe aí primeiro, de cara, para vocês refletirem isso aí, ó. Ah, que ótimo, né? Vocês não estão vendo. Eu tentei apertar, você viu? Não deu. Não sei se eu... Agora vai dar. Mas aquela hora eu apertei, não deu não. Agora ficou verdinho. Beleza, obrigada. Por que aquela hora eu apertei e ficou vermelho? Porque eu não apertei o suficiente? Deve ser, né? É isso aí. Então, olha só, eu trago esse pensamento aí para vocês refletirem, né? O maior perigo em tempo de turbulência não é a turbulência em si, é agir com a lógica do ontem. É do Peter Drucker, né? Que é um famoso estudioso aí da administração. Dos tempos atuais, aí é considerado o precursor aí da administração atual. Ele fala isso, gente, e eu gosto demais desse pensamento dele aí, porque olha só, se a gente pegar a nossa atualidade, o hoje mesmo, a gente está vivendo uma crise econômica, de saúde, mundial. Ninguém ia planejar isso, não tinha como, por melhor que fosse o administrador de alguma área aí, não tinha como planejar tudo isso. E a gente está tendo que se adaptar, né? Cada um do seu jeito aí está tendo que se adaptar. Vocês pensariam em ter uma aula da forma que a gente teve online aí, há 2, 3 anos atrás? Acho que daria certo, assim? A gente tinha essa ideia? Vocês tinham? A gente, como professor, a gente sabe que tem as aulas em EAD, as aulas online. Em outros países, já é até bastante comum faculdade à distância, mas nunca dessa forma, dessa maneira tão imediata que teve que acontecer e dessa forma assim tão direcionada. A gente teve que se adaptar, né? A gente não pôde ficar amarrado no que a gente sabia. A gente teve que abrir aí espaço para as novidades, para os novos conhecimentos, para a gente começar a atuar. E a vida é assim. Não sei se vocês já tiveram a disciplina de economia, eu gosto muito de mostrar isso em economia, as inúmeras crises, principalmente a nível Brasil, que o Brasil vive. O Brasil nunca está assim. Ele sempre dá, levanta, cai. Não só o Brasil, mas olhando o nosso, né, ambiente. Então, a gente tem que estar preparado para inovar, para buscar aí situações e soluções para problemas e crises. Então, fica aí, né, dentro dessa disciplina que a gente vai começar, esse pensamentozinho aí para vocês, tá? O problema não é a crise, o problema não é a situação que a gente está vivendo, é a forma que a gente reage perante ela. Ah, mas não é fácil, com certeza. Em momento nenhum usei a palavra fácil aqui, muito pelo contrário, é até difícil. Isso vale, né, na vida profissional, isso vale na vida pessoal, isso vale aí na vida intelectual, nessa busca de conhecimento. Mas a gente está encaixando, né? E vamos chegar lá na frente, vamos ter resultado lá na frente, com certeza, tá bom? Então, vamos começar. Hoje a gente vai falar basicamente de conceitos e eu quero saber a opinião de vocês, tá? Bom, a disciplina chama Contabilidade Fiscal e Legislação Tributária. 2 departamentos distintos, né? O departamento fiscal dentro de uma empresa, ele é responsável pelas atividades operacionais
olhar a nota fiscal, conferir se os tributos estão todos ok, se está sendo cobrado de acordo com a lei, etc, etc. E é ligada mais a essa parte aí de exigências que a empresa tem que cumprir perante a fiscalização. O departamento tributário, ele já tem tarefas assim mais direcionadas para a estratégia. Ele vai aí buscar meios de pagar o mínimo de imposto possível dentro da lei. Vocês acham que isso tem jeito de fazer? Pagar menos tributo dentro da lei, não é sonegar, não. Acho que não. Em casa? Eu acredito que sim. Maria de Fátima acredita que sim. Quem mais? Joyce, Grazi. Eu acredito que sim também. Olha, tem jeito, né, de pagar menos tributo, dependendo das estratégias que você usar. É uma das coisas que a gente vai aprender aqui nessa disciplina. É na hora da escolha aí de uma coisa chamada regime tributário. Quando a empresa ela se enquadra em determinado regime tributário, ela paga mais ou menos imposto, tributo, né? E aí, tudo dentro da lei bonitinho, tá, gente? Tudo que a gente falar aqui dentro dessa aula é seguindo os parâmetros legais. Tem jeito de burlar a lei e fazer fora da lei? Tem, a gente sabe que tem. Acontece aqui no Brasil? Demais. É o que a gente vai aprender aqui? Não, a gente vai aprender o contrário. A gente vai aprender que tem jeito de, baseado numa administração bem feita, pagar menos tributo do que se deixar rolar normal e pagar mais tributo. Então, a gente vai ver aí que perante as possibilidades da lei, tem jeito aí de ajustar um pouquinho isso aí. Não é muito, mas dá para ajustar. Inclusive, na hora que a gente for fazer o estudo de caso, no final da disciplina, a gente vai comprovar através de números que um regime tributário dá uma diferença muito grande a nível financeiro para outro. Então, a gente vai ver isso aí. Então, começando é isso. Débora, todas as empresas têm esses dois departamentos? Fiscal separadinho do tributário? Não. Infelizmente, não tem. A gente sabe que no Brasil a maioria das empresas são micro e pequenas. Grande parte, né? Nas grandes empresas, tem a separação. Eu gosto muito de fazer a comparação com o RH e o DP. Numa empresa pequena, é um departamento só que cuida das duas partes. Numa empresa grande, divide. Departamento pessoal é operacional, é folha de pagamento, é essa parte documental. E o RH é mais questão o quê? De motivação, de recrutamento e seleção, essa parte mais voltada pelo lado psicológico. Mas quando a empresa é pequenininha, tudo junto. Quando a empresa é bem pequena, terceiriza esse trabalho. A parte da contabilidade também é assim. Então, quando a empresa é bem pequenininha, ela vai terceirizar todo o serviço para contabilidade. Uma contabilidade particular. Quando ela vai crescendo, ela tem esses setores dentro dela e quanto mais ela cresce, mais desmembra. Mas a diferença de um e de outro é essa aí. O fiscal é mais operacional e o departamento tributário é mais estratégico. Tá dando aquela dancinha lá, né? Beleza. Então, gente, o início é esse aí. E a contabilidade tributária, né? Porque a gente faz um resumo, né? A contabilidade fiscal e legislação tributária. É a contabilidade tributária. Ela pode ser definida aí para a gente como uma ciência que vai produzir conhecimento sistemático e verificável. O que é isso? Que segue um padrão e eu consigo verificar, conferir. E ela pode ser considerada também uma técnica que vai permitir aí eu processar e aplicar alguns dados.
E além, né, de fazer o papel principal da contabilidade, que a Ana deve ter falado bastante com vocês, que é trazer informação, principalmente para a área administrativa. Gente, a contabilidade é uma riqueza em informações. Informações essas que nós, da área da administração, precisamos conhecer e saber interpretar para tomar decisões dentro da nossa empresa. Um administrador que ele não tem noção do que acontece na contabilidade, ele não vai tomar decisões acertadas, não. A estratégia dele aí vai falhar, principalmente a nível econômico e financeiro. Objetivo dessa contabilidade, objetivo dessa disciplina aí para vocês, é encontrar alternativa para reduzir a carga tributária, cumprindo as obrigações acessórias exigidas pelo fisco. Então, a gente vai ver que existe maneira de uma empresa pagar um pouco menos de tributo quando ela tem uma organização e um planejamento adequado. A contabilidade tributária, então, né, é a área de atuação do contador que se dedica a essa gestão tributária das organizações. Um administrador, ele pode fazer isso? Essa gestão tributária? O que vocês acham? Em casa? Um contador, ele pode fazer essa... Ele pode fazer essas vezes aí? Eu acho que sim. Nós vamos ver que podemos, nós como administradores, fazer. O contador tem esse poder e o tributarista também. Só que a gente vai ver, gente, que cada um vai seguir a linha de raciocínio, a linha de trabalho dele. Então, vai ter diferenças do posicionamento de um profissional que é contador, de um profissional que é administrador e de um profissional que é tributarista. Ah, mas então tem que ser separado? Vai depender, é aquilo que eu falei, depende do porte da empresa, depende da condição da empresa de pagar 3 profissionais para fazer esse trabalho ou se pagar um só que engloba tudo. Mas a linha de atuação vai ser diferente de cada profissional. Beleza, então por que vocês, como técnico em administração, saber disso e ter essa aula de contabilidade fiscal e legislação tributária? Porque, gente, eu bato nessa tecla sempre, sempre, sempre. É um ditado antigo que eu uso. O olho do dono é que engorda o gado. Se eu for abrir meu negócio, pequenininho que seja, churrasquinho de esquina, eu preciso entender o que acontece no meu negócio. Seja na parte financeira, seja na parte também aí de tributos. Mesmo porque vamos apresentar para vocês que a carga tributária brasileira, ela é muito alta. Ela é muito salgada, tanto para nós, pessoas físicas, quanto para as pessoas jurídicas. E isso causa um impacto muito grande na parte financeira. Então, eu tenho que entender. Ah, mas eu tenho condições de pagar um contador e um tributarista para isso. Maravilha. Mas eu preciso entender o que eles estão fazendo. Eu não vou pegar e fazer, mas eu preciso entender o que eles estão fazendo e quando eles me trouxerem informações, eu entender e interpretar essas informações. Isso é papel do administrador sempre. Melhoria contínua, não é nosso foco aí? Então, é isso que a gente vai aprender aqui. Vamos parar um pouquinho desses conceitos, para não ficar muito pesado, que são bastante conceitos, e vamos refletir. Vocês têm noção de quanto de imposto, né? Vamos usar o termo imposto por enquanto, a gente paga diariamente e por mês? Nós, pessoas físicas, pessoas mesmo, não vamos pensar a nível de empresa ainda não. Quem sabe me falar algum tipo de imposto aí que a gente paga?
Não, mas... Isso. A gente paga imposto em tudo. Por enquanto, ainda eles não estão taxando imposto no ar, né? Por enquanto. E na água da chuva, né? Quando ela cai direto. No mais, tudo é tributado. Mas e nomes? E valores? Vocês têm essas noções? Não? Em casa? A ICMS, IPTU, Imposto sobre Serviços. Agora, os valores aí, eu já não sei, mas eu vi uma pesquisa há um tempo atrás, falando que a gente trabalha, eu acho que quase que metade do ano, se eu não me engano, só para pagar os impostos, né? Isso. Tem essa estatística, que ela é verdadeira, parece mentira, mas é real, de que quando a gente soma tudo que a gente paga no ano inteiro, e se a gente dividisse isso em meses, a gente trabalhava de janeiro a maio só para pagar tributo. Aí depois é que você começa a ganhar o seu, em junho para frente. E isso é fato. Por quê? Porque a carga tributária é muito alta. A Wandela, falei certo? Só eu que erro? Sério? Nossa, fiquei até envergonhada, mas tá bom, né? Fazer o quê? A Wanda falou certíssimo aqui que tudo a gente paga tributo, e paga mesmo. Fico muito triste de ver a juventude, às vezes, falar assim, isso foi de graça, isso é do governo que dá. Não existe isso, pelo amor de Deus. SUS é de graça? Nunca. O SUS, ele é caríssimo. Caríssimo. Débora, mas eu cheguei lá, fui atendida, minha mãe foi atendida, meu pai, minha avó, não sei. Eu não paguei nada naquele momento. Você não pagou nada naquele momento. Já está tudo pago e está tudo sendo cobrado de todos nós. Nós, como pessoas, como cidadão, como CPF, vamos falar assim, e em cima das costas das empresas também. CNPJ, vocês vão ver aí que para ser um empresário aqui no Brasil tem que ter coragem, porque a carga tributária pesa. Não existe nada de graça. O prefeito fulano de tal deu lote para a população. Ele não deu lote para a população. Ele liberou um espaço público para as pessoas que precisavam. Beleza. Bacana a atitude dele, bacana, está administrando bem, está olhando o lado social, mas ele não deu. Não é dele. Para eu falar, alguém me deu uma coisa, eu sou tirar do salário dele e me dá. Então, vamos mudar essa nossa cultura paternalista de achar que o governo dá. PIS. De onde vem o dinheiro do PIS que normalmente os trabalhadores recebem todo ano, aquele abono de um salário mínimo para quem ganha menos de 2 salários mínimos mensais e trabalhou dentro do ano e é cadastrado há 5 anos no PIS? De onde vem esse dinheiro? Vocês sabem, né? PIS. Todo mundo aqui trabalha ou já trabalhou carteira assinada? Mas vocês sabem o que é PIS. Em casa. De onde vem esse dinheiro? Quem paga esse dinheiro? Quem libera esse dinheiro? É nós. Nós? Mas nós de onde, Joyce? Como que funciona esse nós? É tipo, quando a gente, depende, eu mesma, eu tenho um contrato de 1 ano na empresa, que eu sou menor aprendiz. Aí, no final do ano, acaba que quem tá pagando é eu, tá ali descontando um certo valor do meu salário. PIS, não. INSS, sim. Você está falando do INSS, que é também um tributo que nós vamos falar muito dele. Mas não, eu estou falando do imposto, Débora? O PIS, gente, todo mundo acha, o governo dá esse dinheiro. Não, quem paga esse PIS são as empresas. Todo mês, a empresa paga um percentual para o PIS.
Se não me engano, 0,65% do faturamento. Cai numa conta onde o governo administra. E esse valor, ele serve para pagar o abono mensal, anual, para bancar seguro-desemprego, esses programas sociais trabalhistas. Então, não é o governo que está me dando. O governo está liberando um dinheiro pago pelas empresas, de tributo, tá? Daquele fundo de amparo ao trabalhador, né, Débora? Oi? É daquele fundo de amparo ao trabalhador, né? Exatamente. Tá? Então, assim, vamos abrir a nossa mente para a gente verificar e pensar o seguinte. O governo liberou o dinheiro, ok. Ele não deu. Não era dele. O governo não tem dinheiro. O governo não tem dinheiro. Auxílio emergencial. De onde veio? Quem sabe? É de imposto, tá certo, mas é modo genérico e mais específico. De onde desses impostos? Né? São coisas, gente, que não é vergonha a gente não saber, não. Mas é importante a gente ter curiosidade de saber. Principalmente vocês, né, que estão aí na área da administração. Agora vocês vão ter que ter aquele olharzão abertão mesmo e questionar. Débora, é questão política? De jeito nenhum, longe de mim. Não é assunto que eu gosto nem de conversar muito, de debate. Não. É questão de administrar mesmo, questão de analisar. Antes de você comprar uma ideia, analisa mais 2 ou 3 sobre aquele assunto para você decidir a sua. Aí fechou, aí tá legal. Aí você está tendo essa visão aberta. O auxílio emergencial, ele veio, sim, de tributos pagos, empresa, nós, pessoas físicas e tudo, que vai para o governo para ele administrar. Era para existir um fundo de emergência para ser utilizado em caso de guerra, pandemia, etc. O Brasil, ele não tinha esse fundo. Por que será? A abençoada da torneirinha da corrupção já tinha levado. Né, que a gente não vai aprofundar muito, mas é um tema que a gente vai virar e mexer, vai ter que falar sobre ela. Porque quando eu apresentar para vocês o montante de tributo que o país em si recolhe, a gente começa a questionar, uai, dava para fazer muita coisa. Cadê? Por que não está fazendo? Só que aí, gente, não tinha esse fundo. Então, utilizou dinheiro de outros fundos. Dos projetos sociais, né, foi retirado, e de outros objetivos para fazer a emergência que foi necessário aí. Então, sempre vai ter essa manutenção do dinheiro público, nosso como pessoas físicas, nossos como pessoas jurídicas, nossos como cidadãos, ok? Então, é disso que vai tratar a aula. A gente vai falar um pouco aí sobre pessoa física, sim, porque a gente precisa entender os tributos que a gente paga diariamente. A gente sabe que é muito, mas a gente vai conhecer cada um. Vou deixar até uma tarefinha para vocês fazerem. Separem, as meninas que estão presentes aqui, se puderem trazer, e quem está em casa, separe aí para a gente analisar uma conta, ou de água, ou de luz, ou de telefone, e uma notinha de supermercado. Qualquer coisa que você comprar no supermercado. De preferência, um único item. Vou lá comprar um biscoito. Pega aquele ticketzinho do supermercado da compra de um biscoito para a gente analisar em sala como que é esse processo da tributação. Tá? Para a gente trazer assim para a prática essa visão aí. Beleza? Lembrando, né, galera de casa, que o link, vocês entram no primeiro horário normal no portal, segundo horário normal no portal, e eu vou liberar um outro link aqui no grupo, que é o link permanente.
que é para os restos dos horários, e todos os dias vai ser aquele mesmo link, tá? Vou liberar, assim que der a virada aí, eu já libero aqui para vocês, tá bom? Tranquilo? E se alguém, se tiver dúvida aí, e esse imposto e aquele outro, podem trazer aí para a gente debater, que vai ser muito enriquecedor para todo mundo aí. Fisco é a fiscalização, é a Receita, é a parte da Receita Federal que supervisiona, fiscaliza para ver se está sendo pago. Sempre a gente vai usar esse termo fisco. É essa parte da Receita de fiscalizar mesmo. Tá? Existe, gente, a legislação fiscal, leis. Nós vamos ver que tudo que gira em torno de imposto, tributo, etc., tem que ser vinculado a uma lei para ele ser válido, para ele ser aceito, para ele ser obrigatório. Então, legislação fiscal vai ser esse conjunto de leis, tudo relativo à tributação. No Brasil, esse conjunto de lei compreende, além das normas, as leis relativas ao regime tributário. Regime tributário é a forma que cada empresa vai pagar os seus tributos de acordo com vários critérios que a gente vai aprender. Faturamento, número de empregado, porte da empresa, tudo isso. E existe uma lei complementar, a Lei 123, lá do ano de 2006, que trata dessa parte de regime tributário. E, inclusive, fala do Simples Nacional, que é uma forma de tributação menos burocrática para as pequenas